Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Estamos aqui neste momento para juntos buscarmos o nosso Deus em oração, que eu e você possamos neste momento desacelerar um pouquinho, aquietar a mente, o coração, para que a gente possa buscar o nosso Deus em oração, que seja um tempo especial, precioso, aonde a gente possa lançar sobre Jesus, sobre o nosso Deus, toda a nossa ansiedade, todos os nossos cuidados, sabendo que Deus é aquele que cuida das nossas vidas. Amém? A palavra de Deus diz assim: hoje, 1º de dezembro, tempo do advento. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ó Deus, ouve meu clamor, atende a minha oração, clamo a ti desde a extremidade da terra. E a palavra de Deus também diz: lembra-te da promessa feita a teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o consolo da minha angústia. Tua promessa me vivifica. Nós estamos nesse tempo do advento, tempo onde nós celebramos exatamente a promessa de Deus de nos enviar um Salvador. E nós estamos, irmãos e irmãs, nesse tempo de espera, de expectativa, né, da confiança em que Deus prometeu e enviou um Salvador a nós através de Cristo Jesus. E nós também, nesse tempo, esperamos com expectativa, com realmente alegria, a volta de Cristo, a vinda do Senhor sobre este mundo. Que seja um tempo realmente para a gente calibrar o nosso coração, alinhar a nossa vida com a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar neste momento. Eu convido você a fechar os seus olhos, colocar a sua vida e o seu coração diante do Senhor. Oremos. Pai Santo, nós te louvamos pelo teu grande amor, te louvamos porque tu és grande, tu és santo, tu és poderoso, e nós, diante da tua grandeza, da tua santidade, da tua justiça, ó Deus, não passamos como pó, como a tua palavra mesmo diz, que nós somos pó e ao pó voltaremos. Nos lembra da tua grandeza, nos lembra da nossa pequenez, nos lembra, Deus, da tua santidade, nos lembra da nossa pecaminosidade, nos lembra também, Deus, da tua obra na cruz do Calvário, que é a única maneira, o único caminho que a gente pode ser reconciliado contigo. Te louvamos por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e pedimos, Deus, que essa promessa esteja presente no nosso coração, que o Senhor esteja diante dos nossos olhos, para que nesse tempo de espera, de expectativa, a gente celebre a tua encarnação e a gente também celebre, Deus, a tua vinda sobre o nosso mundo. Fica sobre nós, que a gente possa, Deus, ter um coração quebrantado e contrito, porque esse coração o Senhor não rejeita. Fica sobre nós, seja adorado, seja glorificado, que o nosso coração se alegre e exulte no Senhor. Te louvamos, Deus, e pedimos, sacia-nos com o teu amor neste momento. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos, através dessa canção, louvar o nome do Senhor, lembrando, né, que nós somos quebrantados pelo amor do nosso Deus. Cantemos com alegria neste momento. Eu vou, se eu sofrer participar, sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e
estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Amém. Somos quebrantados pelo amor do Senhor e que a cada dia a gente possa realmente descansar nesse amor que nos constrange, nesse amor fiel e leal que Deus demonstra a nós através de Cristo Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos continuar refletindo um pouquinho em Judas. Eu coloquei para você como a gente tem caminhado nessas últimas conexões de orações, nessas últimas estudos e reflexões baseados em Judas. E hoje o tema é um lembrete do passado. E nós vamos ver aí, entre os versículos 5 e 9, né, alguns lembretes do passado que nos lembram sobre a importância da obediência, a importância de considerarmos a vontade do Senhor e também as consequências, né, da desobediência, as consequências de rejeitar a Deus, as consequências de realmente, né, de forma deliberada, né, rebelde, se voltar contra o Senhor gracioso e amoroso que nos revela Cristo Jesus, e Jesus veio exatamente para isso, né, para nos salvar da condenação que todos nós nascemos mortos em delitos e pecados. Né? A Escritura, ela descreve, ela pinta um quadro bastante feio da realidade do homem sem Deus, e como Deus, através de Cristo, veio nos salvar. E ao longo da história bíblica, nós vemos, então, histórias, narrativas, situações onde a gente vê como que a desobediência, né, deliberada, né, a teimosia, né, diante do Senhor traz consequências de condenação às pessoas. Vamos orar para o texto, então, neste momento. Eu convido você a olhar aí no texto, na sua Bíblia, e o texto diz assim, Judas,
capítulo 1, né, nós temos só um capítulo, a partir do versículo 5 diz assim até o 9. Embora vocês estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Amém? Vamos orar neste momento? Senhor, nós pedimos, por favor, que o Senhor nos ajude neste momento de reflexão, de meditação na tua palavra, nos ensina, nos encoraja, nos confronta, nos consola e nos lembra, Deus, que só há salvação em Jesus Cristo e tu és o justo juiz e por isso nós podemos viver a nossa vida com a certeza de que o Senhor é aquele que dá a última resposta, que o Senhor é aquele que decide sobre todo o universo. Nos lembra, Deus, que tu és o juiz que virá julgar os vivos e os mortos e que a gente possa descansar então na tua graça e se lembrar da tua bondade e da tua grande salvação que temos em Jesus Cristo. Por teu Filho nós oramos, Senhor. Amém e amém. Queridos e queridas, quando nós olhamos para esses versículos aí da carta de Judas, da epístola de Judas, a gente vê três coisas aí nesses versículos. A primeira coisa é lembrar da fé. A segunda é exemplos de condenação que Judas traz para lembrar os irmãos que no passado, né, e a gente deve aprender, né, a palavra de Deus foi escrita, né, para o nosso ensino, para a nossa esperança, para nos tornar sábios na fé em Jesus Cristo. E Judas, então, cita três exemplos de condenação, né, no Antigo Testamento e também envolvendo, né, os anjos ali que não permaneceram em seu estado original, mas, né, abandonaram o seu lugar, rejeitaram a autoridade de Deus. E, por fim, ele termina falando, né, das pessoas ali rebeldes, orgulhosas, a semelhança, né, de o povo desobediente no Êxodo, a semelhança dos anjos que pecaram e a semelhança de Sodoma e Gomorra, esses homens ali que estavam ali se infiltrando na igreja, que estavam causando, né, mal-estar na igreja, são lembrados por Judas, né, de que eles também, como a gente viu na semana passada, já tem uma sentença de condenação escrita há muito tempo atrás. Quando a gente olha para esse texto, queridos, a primeira coisa que a gente percebe é lembrar da fé. E isso é muito importante. Vejo ali que ele fala, olha, embora vocês já estejam cientes de tudo uma vez por todas. Né? Judas lembra que eles estavam cientes, que eles sabiam da fé. E quando Judas fala da fé aqui, ele está se referindo exatamente ao mistério da fé, ao ensinamento, à doutrina, né, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E essa doutrina, né, aquilo que a gente tem como fé, como ensino, como aquilo que lá atrás a gente viu, a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, essa fé se refere a Jesus Cristo. Né? Cristo é central na fé. E a igreja em Atos se reunia em volta desta verdade, dessa doutrina, desse acontecimento. Né? Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. E ele sabe disso. Ele diz, olha, vocês estão cientes, vocês sabem muito bem de tudo de uma vez por todas. Vocês conhecem a fé, vocês conhecem o ensinamento, vocês conhecem a doutrina. E ele fala aqui exatamente sobre a importância de conhecer a fé cristã. E nós vivemos em um tempo, irmãos, que nós precisamos conhecer a fé. Nós precisamos conhecer o Senhor. Se nós amamos a Deus, o nosso desejo deve ser conhecer o seu caráter, conhecer a sua vontade, conhecer aquilo que Deus espera de nós. E a fé
se revela na Escritura. A fé se revela em Jesus Cristo. Né? Lembrar, quando Judas fala isso, lembrar, Judas está falando de um ato contínuo que a igreja deveria estar vivendo. E, né, nós já vimos várias vezes a importância, né? Por exemplo, pensando lá no Antigo Testamento, né, quero trazer à memória, né, quero me lembrar daquilo que me dá esperança. Vários salmos, né, falam da importância da gente lembrar do Senhor, da gente sempre ter o Senhor diante dos nossos olhos. E fé é exatamente isso. A fé genuína, a fé verdadeira, a fé ativa, a fé salvadora é uma fé que abraça Jesus Cristo, é uma fé que descansa em Jesus. E essa fé tem tanto o aspecto de doutrina, de ensinamento, que está baseado em Jesus Cristo, na sua obra, na sua vida, na sua ressurreição, como também a ideia de confiança. Né? Lá no comecinho, lembram? Aqueles que foram chamados, amados e guardados em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa fé, ela se baseia naquilo que Deus fez através de Jesus Cristo. E sobre isso, eu coloquei para você alguns insights das Institutas de Calvino, quando ele vai tratar sobre a questão da fé. E a primeira coisa que Calvino coloca aí, eu coloquei para você, é que a fé é a principal obra do Espírito Santo. O trabalho, queridos e queridas, do Espírito Santo é produzir em nós, é gerar em nós a fé em Jesus Cristo. A missão do Espírito é lançar luz sobre Jesus e a sua obra. Quando a gente olha em Atos, né, quando a gente percebe a descida do Espírito Santo em Atos e a igreja falando das grandezas de Deus e a igreja anunciando o nome de Jesus, a principal obra do Espírito Santo é gerar fé em nosso coração. E Calvino continua, e essa verdadeira fé é embasada na palavra de Deus. A fé, que é a principal obra do Espírito Santo, ela é embasada, ela é fundamentada na palavra de Deus. Há uma música contemporânea de uma banda, se eu não me engano, os Arrais, eles dizem exatamente isso, né? Não fale que o conhece, né? Se o esquece em cada esquina, não fale que o conhece nas suas ondas de fé e não na palavra. A principal obra do Espírito em nós é gerar confiança, fé em Jesus Cristo, e essa fé, ela está fundamentada na revelação de Deus em sua palavra. Outra coisa que nós vemos aí, a partir das Institutas, Calvino diz assim: acrescentamos que a fé é um conhecimento certo e seguro, cuja qualificação expressa a mais firme constância de sua persuasão. Pois como a fé não se contenta com opinião dúbia e imutável, assim tampouco com uma noção obscura e confusa. Pelo contrário, requer certeza plena e fixa, como costuma ser em se tratando de coisas experimentadas e comprovadas. O que Calvino está falando aqui é aquilo que nós vemos lá em Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam, a certeza daquilo que nós não vemos, é essa segurança, é essa certeza, não dúbia, não abstrata, não é uma coisa que nós ficamos como que tateando no escuro. A fé é essa confiança profunda no Deus que se revela em Jesus Cristo. E nós vemos ainda, nas Institutas, Calvino continua: afirmo que ninguém é fiel senão aquele que, arrimado na certeza da sua salvação, zomba confiadamente do diabo e da morte. E essa é a doutrina que ensina a cada passo, que somente compreendemos realmente a bondade de Deus quando estamos plenamente seguros dela. É dessa fé que os ouvintes de Judas e que nós devemos nos lembrar. A fé verdadeira, ela abraça Jesus Cristo. A fé verdadeira é um dom de Deus que vem do Espírito Santo de Deus, e o que o Espírito Santo de Deus faz é realmente nos unir a Jesus Cristo. E quando Calvino fala ali, né, sobre ter essa certeza, essa segurança, ele cita lá o texto, né, de Romanos, quando ele diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus nos abraça pela fé através de Jesus Cristo. Então, lembrar
lembrar da fé, tanto no aspecto, né, da ortodoxia, do ensino, da doutrina correta, né, que a fé cristã nesses 2000 anos vem ensinando, como também o seu aspecto de confiança, né, de cuidado de Deus, de certeza que Deus é aquele que cuida das nossas vidas. Uma outra coisa que nós vemos aí é que Judas traz exemplos de condenação. O primeiro exemplo, ele fala do Êxodo e a condenação que houve. Né? A gente conhece a história do Êxodo, a gente percebe como, né, foi difícil tirar o Egito do coração do povo de Deus. A gente percebe o povo murmurando, o povo reclamando, o povo não percebendo a bondade de Deus, o povo não percebendo que Deus estava cuidando, protegendo o seu povo desde a sua saída do Egito. E a murmuração, a desobediência, a teimosia, a incredulidade, né, custou caro ao povo de Israel. Né? Quantas pessoas que entraram na terra prometida, daquelas que saíram do Egito, eles ficaram, né, meio que andando, né, em círculos, não saindo do lugar por causa da incredulidade. E é interessante que Judas aí diz que Jesus fez isso, que foi Jesus que tirou o povo de Israel do Egito, e foi Jesus que deixou aqueles, né, que na sua incredulidade, na sua desobediência, não creram, não confiaram em Deus, esses foram então condenados, esses então ficaram para trás. É um lembrete para nós, irmãos, de que a insistência na desobediência, a insistência no pecado, a insistência em não confiar, em não descansar em Deus, tem um custo muito alto. A incredulidade, a falta de fé, a teimosia diante da verdade revelada de Deus traz para nós consequências duras. E nós somos alertados por várias histórias bíblicas, a história do Êxodo é uma. Deus nos libertou da escravidão do pecado, Deus, né, nos tirou, né, do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós devemos então viver as nossas vidas, não em desobediência, mas em gratidão alegre, em obediência fiel diante daquilo que Deus fez a todos nós. Quando nós consideramos que Jesus também nos tirou das trevas para a sua luz, que Jesus nos tirou da morte para a vida, que antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos amigos de Deus, que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos, nós então devemos viver as nossas vidas em obediência, em gratidão, em louvor por aquilo que Deus fez por nós. Um outro exemplo que Judas cita são os anjos. Os anjos, né, que não se mantiveram, né, no seu estado original, muito pelo contrário, né, eles pecaram, eles saíram do lugar de autoridade onde eles estavam, eles rejeitaram a Deus, e a gente conhece, né, que o primeiro pecado, né, no mundo criado por Deus foi quando, né, o diabo, cheio de orgulho, se voltou contra Deus e quis se sentar no lugar mais alto que o próprio Deus. E aí Judas vai citar exatamente os anjos que pecaram, alertando os ouvintes, alertando, né, aqueles que estavam ali recebendo essa carta, que a desobediência, né, que rejeitar a Deus, tem realmente efeitos condenatórios, que rejeitar a Deus, a sua vontade, não aceitar ser aquilo que Deus nos criou para ser, vai levar a gente à autodestruição. E esses anjos, né, como o diabo, o próprio Cristo diz, né, que ele viu o diabo, né, ser lançado do céu como um relâmpago, e a gente sabe que muitos anjos, né, também se rebelaram contra Deus, também se voltaram contra Deus, e o custo, né, o preço da desobediência que o próprio Judas diz, é que esses estão amarrados em algemas eternas, né, por Cristo Jesus, esperando a sua destruição e condenação. Isto é muito sério, né, e o pecado do diabo foi exatamente o orgulho. O orgulho, né, a soberba, ele se encheu de si, se encheu de vanglória, e isso foi um preço muito alto. Ele foi expulso do céu da mesma maneira que os nossos primeiros pais foram expulsos do paraíso por causa do seu orgulho. Né? C.S. Lewis diz que o orgulho, né, é o pecado pela qual todos os outros aparecem. Né? O orgulho é o pecado que leva a todos os outros pecados, né? Porque o orgulho é realmente essa tentativa de tomar o lugar de Deus, de não aceitar que Deus nos fez como criaturas, que Ele é o Criador e que nós devemos, então, nos submeter à sua vontade em gratidão, porque nós fomos criados para sermos humanos, nós fomos criados, assim como os anjos, são criaturas de Deus e deveriam aceitar a sua condição, mas cheios de orgulho, né, eles se voltaram contra o Senhor. E, por fim,
Um outro exemplo que Judas cita aí é exatamente Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor. Ele vai falar sobre a imoralidade daquela cidade. A gente conhece a história, né, lá em Gênesis, quando Ló e sua família vão para lá, e quando Abraão intercede por Ló, porque Deus disse que haveria de destruir aquela cidade por causa da violência, por causa da imoralidade, por causa realmente, né, que aquela cidade estava exalando a sujeira do pecado. E Judas lembra também dessa cidade, que devido ao seu pecado, que devido à desobediência, e a gente conhece a história, por exemplo, quando os anjos visitam Ló para salvar ele e a sua família, né, para que eles corressem para os montes, não olhassem para trás. A gente percebe, né, que os moradores daquela cidade queriam realmente abusar dos anjos que estavam ali presentes. Aquelas pessoas, aqueles habitantes viviam como animais, totalmente irracionais, totalmente sem qualquer, né, apreço a Deus e a sua revelação. Então, Judas cita também Sodoma e Gomorra e a sua imoralidade, a sua sujeira, né, a sua violência, como realmente naquilo que faz Deus se irar. E quando a gente vê, queridos, ao longo da história no Antigo Testamento, a gente percebe Deus usando o seu povo para fazer justiça sobre povos cruéis, sobre povos que realmente eram violentos, sanguinários, né, que destruíam crianças, que destruíam mulheres. E às vezes a gente olha para essas histórias em Gênesis e a gente se assusta, poxa, como que pôde Deus fazer isso? E na verdade, naquele momento, né, Deus estava usando a sua nação, né, Israel, para fazer justiça sobre os povos. Né? E Deus também usa outros povos para fazer justiça sobre o seu povo de Israel, quando esse, né, abraçava a idolatria, quando esse virava as costas para Deus, quando esses rejeitavam ao Senhor. Isso é um alerta para mim e para você, porque veja aí no texto, ele fala que esses são exemplos do castigo do fogo eterno. Quando a gente considera essa doutrina, nós somos lembrados exatamente que o juízo final é uma realidade que a Bíblia ensina. E eu coloquei para você algumas citações que falam exatamente disso. A primeira diz assim, que Paulo diz aos filósofos gregos em Atenas, que Deus ordena que todos os homens em todo lugar se arrependam, e Deus estabeleceu um juiz e um dia em que julgará o mundo com justiça por meio dele. Ele provou a todos, ressuscitando-o dos mortos. Lá em Atos, nós vemos Paulo anunciando o juízo de Deus. E Deus designou um para ser juiz sobre todos os homens. No credo a gente diz também isso, né, que nós cremos, né, que Deus virá julgar os vivos e os mortos. E Paulo, lá em Atos, diante dos gregos, anuncia uma mensagem pesada, a mensagem da realidade, do juízo final, do juízo de Deus. E o autor continua, da mesma forma, Paulo fala sobre o dia da ira, quando Deus revelar o seu julgamento justo. Outras passagens falam claramente de que vem um dia de julgamento, e a gente vê isso na boca do próprio Cristo. Cristo falou sobre o juízo final. Cristo falou sobre uma separação entre os justos e injustos, entre ovelhas e bodes. O próprio Cristo anunciou que haverá um juízo. E esses exemplos no Antigo Testamento nos lembram dessa advertência, nos lembram dessa ameaça. E aí nós vemos, quando a gente considera isso, quando a gente considera a justiça de Deus, quando a gente considera o juízo final, né, esse autor, que é um teólogo que escreveu uma teologia sistemática, o Gruden, ele fala o porquê que é importante essa doutrina. E a primeira coisa que ele coloca aí é a necessidade de justiça. O juízo final nos lembra que a gente tem esse senso por justiça, que a gente tem essa necessidade de justiça, que a gente sabe que o nosso mundo está quebrado e que o mal não pode triunfar, que a injustiça não pode triunfar, mas sim que a justiça e a paz devem reinar. Então, quando a gente pensa na doutrina do juízo e Deus é o justo juiz, nós somos lembrados exatamente disso, que Deus fará justiça sobre todo o mal, sobre todos os povos. Uma outra coisa, né, que esse autor coloca também é permite-nos perdoar os outros e não se vingar. A ideia do juízo final nos lembra que a vingança é do Senhor, que é Deus que julga, que é Deus que condena, que não é a nossa missão julgar, que não é a nossa missão condenar, que não é a nossa missão fazer justiça com as próprias mãos, mas sim confiar no justo juiz
que governa todas as coisas, que está sobre todas as coisas. E por fim também, o autor coloca, né, que a ideia do juízo, que a ideia, né, do próprio inferno, da condenação, é uma razão para a gente viver uma vida honesta diante de Deus, para a gente viver uma vida realmente onde a gente pode ter a certeza de que Deus é aquele que recompensa, de que Deus é aquele que não fará injustiça, que Deus é aquele que de fato olha para o seu povo e olha para aqueles que vivem uma vida íntegra, uma vida justa, né, diante do Senhor, considerando, vivendo a face do Senhor. E isso então é um incentivo, né, porque imagina se não houvesse um juízo final, imagina se, né, não houvesse, né, realmente a justiça sendo feita no mundo, né? Todos nós ficaríamos muito maus, porque a injustiça reinaria. E é o contrário, né? Esses exemplos são lembretes de que Deus faz justiça sobre o nosso mundo. E a única forma da gente se tornar justo diante de Deus, a única forma que nós também, que somos pecadores, que estávamos mortos em delitos e pecados, a única forma do juízo final ser para nós motivo de alegria e gratidão é estando em Jesus Cristo. É lembrando, né, e confiando na obra perfeita de Jesus Cristo na cruz. Se estamos em Jesus e confiamos em Jesus, não há o que temer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Jesus já passaram da morte para a vida. Aqueles que estão em Cristo Jesus foram aceitos por Deus por meio da fé. E isso não gera em nós um sentimento de soberba, né, de condenar os outros. Muito pelo contrário, quando a gente continua aí no texto, a gente vai ver que o único juiz, o único que julga, não segundo a aparência, mas que olha o coração, como a gente vê lá naquele episódio, né, quando Samuel foi ungir o rei Davi, é o Senhor Jesus, é o nosso Deus, que não julga segundo a aparência, mas que olha o coração. E por fim, queridos, uma terceira coisa que nós vemos aí é que Judas fala desses rebeldes orgulhosos. E ele diz, do mesmo modo, também esses, quais sonhadores. Lembram lá na semana passada que a gente viu, olha, esses aí, né, Judas trata esses com desprezo, e Judas vai falar, do mesmo modo, né, que aqueles rebeldes lá no Êxodo, do mesmo modo que os anjos que pecaram, do mesmo modo que Sodoma e Gomorra, os seus moradores ali que viviam uma vida totalmente imoral, violenta, do mesmo modo esses também são como sonhadores. E aqui é interessante, né, quando a gente pensa nisso, porque desde o comecinho a gente está vendo como essas pessoas são amantes de si mesmas, elas rejeitam a palavra de Deus, né, aquilo que Paulo diz, né, que chegaria o tempo em que as pessoas, né, fariam mestres para si, eles sentiriam coceira nos ouvidos, eles seriam amantes de si mesmo. E é exatamente isso que Judas está dizendo aí. Judas coloca que esses que estão ali pervertendo o evangelho são como que sonhadores que contaminam a carne. E aqui é a primeira coisa que Judas coloca, né, são aqueles que vivem uma vida imoral. Uma outra coisa que Judas coloca aí é que eles rejeitam a autoridade, né? Eles rejeitam a autoridade de Deus, eles negam, como a gente viu, que Jesus Cristo é o único Senhor, eles rejeitam a autoridade e também eles insultam os gloriosos seres celestiais. E aí, na continuidade da história, a gente vê que esses rebeldes orgulhosos, né, Judas traz uma história para mostrar como eles estão realmente cegados pelo seu orgulho, como que eles estão realmente cheios de si, ao ponto, né, de contaminarem a carne, ao ponto, né, de realmente rejeitarem a autoridade, ao ponto de realmente zombarem das coisas de Deus. E ele vai lembrar aí o anjo Miguel, né, e a disputa pelo corpo de Moisés. E ali no texto, né, nem Miguel ousou, né, repreender, ousou falar alguma coisa contra Satanás, mas ele disse, né, o Senhor te repreenda. E com essa história, a gente é lembrado que somente Deus é o juiz. Que nós, né, devemos nos submeter ao Senhor, que nós devemos realmente, né, viver uma vida de santidade, que nós devemos respeitar as autoridades, que nós devemos realmente nos submeter e aceitar o lugar que Deus nos colocou, como criatura, como servos, como corregentes, né, como participantes daquilo que Deus está fazendo no mundo. Mas esses homens estão cheios de si. Esses homens vivem uma vida totalmente voltadas para si mesmos. E com essa história,
Judas está dizendo que somente Deus é o juiz, que somente Deus pode julgar, que somente Deus conhece os corações e Ele sabe aqueles que lhe pertencem. E uma citação de um autor lhe diz o seguinte: há más notícias antes das boas notícias. E as más notícias são que somos pecadores corrompidos. Se não fossem a misericórdia e o amor de Deus, certamente enfrentaríamos a destruição eterna. Estamos sob o julgamento de Deus agora mesmo, mas as boas notícias são que, se nos convertermos de nossa incredulidade, de nosso orgulho, e colocarmos toda a nossa confiança e fé no Filho de Deus, crendo que Ele levou os nossos pecados em seu corpo na cruz, e lhe pedirmos perdão como Cristo ressurreto, podemos entrar num relacionamento restaurado com o Deus vivo. Esses lembretes, essas histórias, nos lembram exatamente isso, que se nós permanecermos em nossos pecados, em nosso orgulho, em nossa rebelião, né, o próprio Cristo falou, né, se vocês permanecerem em seus pecados, vocês vão morrer nos seus pecados, né, se arrependam dos seus pecados, e essa é a mensagem de Jesus Cristo para cada um de nós. É um lembrete para que a gente veja o grande amor de Deus e a gente se volte em gratidão, considerando e vivendo a nossa vida para a glória de Deus. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. Vamos ao Senhor através dessa oração. Pai Santo, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos, lembra-nos da tua história. Nós estamos vivendo o tempo do advento e nós queremos, Deus, ter o Senhor sempre diante dos nossos olhos. Que diante do pecado, que diante da luta, que diante da ansiedade, que diante do cansaço, a gente possa sempre lembrar que o Senhor está presente. Enche-nos de fé, Espírito de Deus, enche-nos de confiança em Jesus. E nos alerta também, Deus, sobre os perigos da incredulidade, sobre os perigos do pecado não abandonado. Nos lembra do perigo da idolatria, nos lembra, Deus, do perigo da desobediência, nos lembra, Deus, que nós somos chamados a viver uma vida íntegra, santa, diante de Ti. E que nós possamos, Deus, não ser rebeldes, orgulhosos, mas que a gente possa, como a Tua palavra diz, se estamos limpos, que a gente venha se limpar mais ainda, para que a nossa vida seja vivida para a Tua glória. Nos lembra das boas novas que temos em Jesus. Nos lembra, Deus, que o Senhor é o juiz, o santo juiz, o justo juiz, e por isso a gente pode viver a nossa vida com confiança e descanso em Ti. Fica sobre nós. Nós oramos gratos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos e queridas, eu convido você a fazer junto comigo essa oração que diz assim: façamos todos juntos a uma só voz. Vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram essa noite. Ordena que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Isso, Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Amém. Neste momento, queridos, enquanto nós ouvimos essa canção, coloquemos a nossa vida, o nosso coração e pedindo que Deus nos leve cada vez mais a viver a nossa vida em obediência alegre, em gratidão por tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Louvemos o nome do Senhor através dessa canção. Ó vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos ao nosso Senhor.
a gente está tendo um probleminha aqui com a transmissão, então está travando aqui. Convido você a fazer junto comigo essa oração que diz assim: Ó Senhor, desperta o teu poder e vem. Conserva-nos atentos e prontos para o dia e a hora do teu retorno. Capacita-nos com os dons e a força de que precisamos e mantém-nos fiéis até o fim. Por teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Façamos juntos essa última oração que diz assim: Ó Deus, através do teu Filho, o homem de dores, estás habituado com a nossa dor. Oramos pela tua igreja, especialmente em lugares de perseguição e aflição. Quando a esperança se obscurecer, acende em nós paciência na oração e persistência na luta pela justiça e pela paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nós possamos realmente descansar no Senhor e viver a nossa vida em gratidão, em obediência por aquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor. Ele nos livrou da condenação através da sua obra na cruz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus, que a gente possa descansar na obra de Jesus feita em nosso favor na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe, em nome de Jesus, a nossa igreja, que a gente possa cada vez mais viver em gratidão, em alegria, sabendo que Deus, Ele é juiz, Ele é justo, e todas as coisas, elas serão colocadas no seu devido lugar pelo nosso Deus de amor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.